Olá, mulheres, como estão? Passando mais uma vez aqui para liberar uma palavra do Senhor para a tua vida, amém? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse batismo de arrependimento que era tão pregado por João Batista. João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, ele pregava o arrependimento, ele clamava, né? Raças de víboras. Ele apontava os erros, ele apontava muitas vezes as posturas inadequadas das pessoas e chamavam as pessoas ao arrependimento. E a palavra do Senhor diz no capítulo 3 de Lucas, no versículo 4, que João Batista ele declara que o Senhor vem com um batismo de arrependimento. E arrependimento, na verdade, nos faz pensar em mudança de atitude. Pense aí comigo em mudar de atitude, mudar o caminho, mudar a rota. Quando nós queremos nos deslocar para um lugar que muitas vezes não conhecemos, nós estamos acostumados a usar o GPS. E aí digitamos o endereço e o GPS calcula a rota e nos leva por um caminho. Mas às vezes eles anunciam, né? A fala ali daquela voz anuncia, às vezes muito em cima de onde nós devemos dobrar à direita ou à esquerda e a gente acaba perdendo o caminho de entrada e precisa recalcular a rota. Ou seja, refazer o caminho. O batismo de arrependimento que era pregado por João Batista era uma chamada a refazer o caminho, a repensar nas práticas, na postura, em rever aquilo que estava dentro de cada uma daquelas pessoas. João Batista não está mais entre nós, mas os seus ensinamentos nos fazem pensar e refletir. Tem um trechinho que é o versículo 4 que eu queria compartilhar com você, que diz assim: assim como estava e foi escrito pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas serão niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados serão aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então, na verdade, esse batismo de arrependimento faz menção a essas 5 coisas, né? Esses 5 pilares, esses 5 alicerces, e eu queria explanar um pouquinho para vocês. No versículo 5, ele traz falando que todo vale será aterrado. E isso nos faz pensar nos alicerces, na base, na estrutura que precisa estar aterrada, plana, né? Sem desníveis. Ainda no versículo 5, ele fala: todas as montanhas e colinas serão niveladas. E isso nos faz pensar no alinhamento. O batismo de arrependimento nos chama para um alinhamento com os céus, onde os céus e a terra começam a nos orientar da mesma forma. Nós vivemos sim nessa terra com o nosso corpo, né, físico, com o nosso corpo material, mas existe em nós 100% do Espírito Santo que nos faz pensar no céu e como o céu age, como o céu se move, e nós precisamos nos alinhar com o céu. A nossa vontade precisa estar alinhada com o céu. Olha lá o que é que fala na oração do Pai Nosso: assim na terra como no céu. Na terra precisa se estabelecer a mesma vontade que é desejada no céu pelo Senhor. O texto continua dizendo que as estradas tortuosas serão endireitadas, e isso nos faz pensar no conserto. É tempo do batismo de arrependimento para gerar em nós o conserto. O conserto de quê? O conserto de muitas decisões erradas que tomamos, o conserto a respeito do nosso temperamento, que muitas vezes é enérgico demais, é sanguíneo, né? Com o peso das palavras, com o peso no olhar, nas ações, nas reações. Deus tem nos chamado para um tempo de conserto. Continuando, ele diz assim: os caminhos acidentados e aplanados serão restaurados. Deus está nos chamando para um tempo de restauração. Nós precisamos ser restauradas. E aí eu quero abrir um parênteses para falar para você que quando o Senhor ele olha para nós, ele espera encontrar em nós frutos dignos de arrependimento.
E os frutos que o Senhor deseja encontrar em nós não são os frutos do fazer. Muitas vezes nós ficamos envolvidas com tantas demandas, com tantas coisas, porque nós queremos prestar contas da nossa produção para o Senhor. Mas os frutos que o Senhor deseja buscar e achar em nós são os frutos do ser. Quem somos? O que fazemos? A intenção que nos move? Quem somos diante da presença do Senhor? E isso fala de restauração. O Senhor está nos chamando para um tempo onde a nossa alma precisa ser restaurada, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso achismo. O Senhor deseja restaurar em nós a comunhão conosco. Talvez você tenha muito tempo sem orar, sem ler a palavra, e você se sinta distante porque você se acha indigna de buscar a presença do Senhor. Mas o Senhor, nesse batismo de arrependimento, Ele restaura também na sua vida a comunhão com Ele. Amém? E lá terminando no versículo 6, diz assim: toda a humanidade verá a salvação de Deus. Deus quer trazer salvação para a tua vida, para a tua casa. Salvação é uma resposta de milagre, porque nós não somos salvos pelas nossas obras, nós não somos salvos por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos, por aquilo que pensamos, nós somos salvos pela graça, e a graça é um favor que não merecemos. Então, no dia de hoje, que você possa aceitar esses presentes do céu, que te acompanham através do batismo de arrependimento. Pede ao Senhor: Senhor, eu quero refazer a rota, eu quero voltar ao caminho. A palavra do Senhor nos dá esse alerta no livro de Apocalipse. Lembra-te de onde você caiu e refaz o caminho. Refaz o caminho de volta para o Pai. O Pai está te esperando, o Pai está te chamando. O Pai quer fazer coisas grandes na tua vida. Ele quer restaurar a tua sorte. Ele quer te fazer viver algo novo. Ele quer te fazer viver o inédito dele para a sua vida. Talvez você esteja acostumado com a sua rotina, com o seu dia a dia, mas Deus tem o extraordinário dele para você. É chegado o tempo de um novo tempo. E para que esse tempo alcance a tua vida, você precisa do batismo de arrependimento. Não o remorso, que só chora e fica no nível da emoção, mas o arrependimento, que nos faz pensar na mudança de atitude, na mudança de comportamento, na mudança de postura. Deus tem coisas grandes para você. Aceita neste dia o batismo de arrependimento que Ele tem para você, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você.